Caro ouvinte, queremos falar hoje sobre o tema Olhe para a Cruz. Porque disse certa vez o Senhor Jesus Cristo, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É o trecho narrado em João 3,14. Ora, aconteceu este episódio, teve seu cenário primeiramente no passado. O livro de Números, em seu capítulo 21, nos mostra como foi. O povo de Israel vinha sendo libertado da escravidão, de modo que os seus filhos já não viam mais o chicote opressor dos egípcios, mas estavam ali no deserto, sendo sustentados pelo milagre do maná que caía do céu diariamente, 6 vezes por semana, de modo que eles comeram o pão que descia do céu. Mas a palavra de Deus diz que o povo começou a murmurar, levantando a voz contra o Senhor, que os havia tirado do Egito e lhes tinha enviado a Moisés. Quantas vezes Deus está operando na terra, Deus está revelando a sua graça e o seu grande poder, e a desconfiança e o espírito contrário a ele fazem pessoas murmurar. Veementemente murmuram contra Deus. E numa vergonhosa falta de fé, o povo acaba por sofrer um castigo terrível. Dizem que Deus não pesa a sua mão, mas simplesmente retira, e é nessas horas que o povo sofre. Seja como for, começaram a aparecer serpentes venenosas sobre a terra, e o povo foi mordido por essas em grande escala, e muitos deles morreram ali mesmo no deserto. Devido então a angústia terrível que sentiram, foram a Moisés, falaram com franqueza, nada escondendo e confessando que pecaram contra o Senhor e o seu ungido. Moisés então orou ao Senhor, intercedendo pelo povo, mas o Senhor não quis simplesmente atender. Houve uma exigência. O Senhor ordenou a Moisés que fosse feita uma serpente venenosa de metal e que fosse colocada essa serpente sobre uma haste, também de metal. E todo aquele que fosse então mordido deveria chegar-se e olhar para aquela serpente, aquele animal de metal, e para aquela haste erigida no deserto. Quem olhasse para aquele objeto seria então salvo, não morreria ainda que mesmo picado pela serpente. Muitos anos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo falou que seria importante que, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o próprio Senhor Jesus teria que ser levantado. É espantoso. Naquela hora muitos não entenderam o que ele quis dizer, mas repare bem, aquela haste que levantou a serpente tinha a forma de uma cruz. O que quer isso dizer? Eu quero lhes dizer que a cruz levou o pecado. Sim, a cruz levou os nossos pecados. Mas por que Jesus se comparou com a serpente, então? Ora, a serpente era um animal maldito, símbolo de maldição, um animal que, usado pelo diabo, trouxe o pecado para a raça humana e com o pecado trouxe a morte. Pois bem, Jesus, o Senhor, nas palavras do apóstolo São Paulo, se fez pecado por nós. Jesus se fez maldito por amor de nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13 diz assim, Jesus Cristo, nosso Senhor, tornou-se tão aviltante naquele momento da cruz, como se a serpente maldita lá estivesse. Porque ele tomou os nossos pecados sobre si, as nossas culpas perante Deus, as nossas misérias e fraquezas, as levou sobre os seus ombros até ser levantado da terra naquela cruz. Por isso foi que ele morreu, porque ele tomou a nossa morte sobre si e carregou-a até a cruz. Aleluia! A cruz nos traz salvação, vamos a ela. É interessante notar que em ambas as cruzes, a primeira, a do deserto, deu vida àqueles que estavam condenados pela mordedura das serpentes. Já a segunda, aquela que de fato pagou o preço do pecado, que era a morte, também trouxe vida, mas vida eterna a todos os que creem em Jesus. Vamos fazer então
como os mordidos pelas serpentes, envenenados pelo pecado, aonde quer que estivessem, vamos caminhar para o encontro de Jesus. Vamos levantar da onde nós estamos, vamos para um lugar mais próximo da cruz. Assim como o povo se achegava àquela cruz de metal, nós vamos nos achegar perante a cruz de Jesus agora. Vamos ao encontro da palavra de Deus que nos fala de Cristo. Vamos ficar num lugar de acesso à presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos, levantemos e andemos para o encontro com Cristo. Você sente que está morrendo no seu pecado? Pois venha, a hora é chegada. É agora, hoje, vamos levantar, despertar para a verdadeira vida. Vamos para a cruz. Olhe para a cruz. Você já sente que está próximo da cruz? Já caminhou, está se aproximando? Pois muito bem, isso ainda não é o suficiente. Nas duas ocasiões, no Velho Testamento como no Novo, era preciso olhar para o alto da cruz e observar ali Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, morrendo ali por você, só por amor a você. Ajoelhe-se ali, aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Veja agora os pregos que foram cravados nos seus pés, nas suas mãos. Olha uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, fazendo verter sangue por sobre o seu corpo, e o sangue cai sobre a terra. Ele fez isso por amor de nós, porque ele se fez maldição por amor de nós. Ele não queria mais do que nos salvar. Sim, e ele queria até sorrir para nós, mas ele não pôde. Ele não conseguiu porque está sofrendo muito por um problema, a ausência do Pai e do Espírito Santo. Nessa hora, só quem olha para a cruz é salvo da morte eterna. Ele sofreu a separação do Pai e do Espírito. Mas nós, se olhamos para a cruz, e se queremos usufruir dessa bênção de salvação e de libertação da mordedura, do pecado, da serpente, do diabo que pica as pessoas e leva-as para a morte, nós precisamos nos achegar ao Senhor Jesus, que tão maravilhosamente deu-se a si mesmo por amor de nós, por amor de você, por amor de mim. Nós precisamos falar com Jesus. Vamos orar agora. Diga comigo: Senhor meu, Jesus Cristo meu Senhor, olho para a tua dor, para a tua morte distante do Pai que sempre amaste e do Espírito Santo que estava sempre contigo. Eu me sinto culpado de tudo isto que te ocorreu, tão terrível era para mim. E eu te peço perdão, Senhor. Perdoa-me e livra-me do peso do pecado em teu nome santo. Amém. Em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido
trabalhava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.